Olá, amigos. Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 6 de junho de 2021, e nós estamos aqui novamente e hoje, especialmente, para iniciarmos uma nova rodada de estudos, uma nova temática de estudos, e é uma alegria porque nós fizemos nas terças-feiras, primeiramente o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e a nossa intenção agora é caminharmos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós decidimos e entendemos que seria bom que tivéssemos hoje um painel sobre as religiões no mundo. E é isso que nós vamos tratar. Então já agradeço a companhia, a Rosa já está conosco, outros amigos estão chegando. A gente agradece, vai fazer a prece para seguirmos nas nossas reflexões logo mais. Então vamos à nossa prece, que Deus nos ajude para que nós tenhamos bom proveito de tudo que nos é trazido pelos amigos espirituais, com a permissão de Deus. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que os bons amigos espirituais não nos faltem, de forma que possamos tecer as melhores reflexões sobre os ensinos que nos chegam e assim aplicá-los em nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso existir. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, e que a paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, meus amigos. Brígida, Vânia, Jane, Didi, Júlio, Ivete, são os amigos que estão conosco, Isabel. Nós agradecemos a companhia de vocês e vamos ver se a gente localiza aqui para poder depois ir olhando cada um. Ria também está assistindo, Jane, são companheiros que estão conosco constantemente, Ivete. Bem, meus amigos, nós concluímos a obra O Livro dos Médiuns e optamos então na sequência pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antecedendo as nossas reflexões dentro das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, nós gostaríamos de fazer assim um painel, uma síntese das religiões no mundo, para a gente entender a força dos contextos religiosos, tendo o Evangelho segundo o Espiritismo como esse lado mais vinculado ao nosso viver religioso. Então, por conta disso, vamos fazer uma ou dois encontros a respeito das religiões, para aí nós podemos então adentrar a proposta, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso foco de estudos na sequência. Agradecemos muito a companhia de todos, para nós é sempre uma alegria, estarmos aqui juntos, e assim nós vamos iniciando para entendermos o homem diante do sagrado, o homem diante dessa questão de transcendência. Então, desde os primórdios das civilizações, o homem tem trazido consigo a ideia de que existe algo superior a ele. E no início, lá no primitivismo do homem, a admiração e respeito era voltada aos fenômenos da natureza e aos elementos naturais que o homem intitulava como esse ser maior, ou a representação de um ser maior. Então aquela ideia de trovão, de raio, de tempestades, de ventos, ou vulcões, ou furacões, tudo isso ele entendia como um ser supremo que estava marcando a sua presença ali. É esse ser supremo que nós chamamos Deus. Então todo ser existente fora das condições da humanidade, daquilo que o ser humano poderia fazer, o homem entendia como Deus. Era essa a sua representação. Vamos lá, Laura, seu Antônio, Tereza, Divone, Terezinha, André Luiz, Sebastiana, são os amigos que estão conosco, Tânia, agradecemos muito a companhia e vamos seguindo com as nossas reflexões, porque elas são verdadeiramente muito importantes para nós. Assim, no fim da pré-história, havia uma ideia religiosa. Já o homem trazia consigo uma ideia religiosa e ele criou para isso muitos deuses.
Eram deuses, tudo que pudesse ser maior que ele, ou tudo aquilo que ele não compreendia, tudo aquilo que ele temia, ele colocou, ele fez representações. Então eram deuses. E aí começa a ideia do politeísmo, muitos deuses. Dentro desse politeísmo, formaram-se 3 ramos de pensamentos de época: o fetichismo, e o fetichismo é tudo que impressiona a imaginação e ao qual se atribui um poder. Então, tudo aquilo que a nossa imaginação cria e nós damos um poder, nós criamos um fetiche. Então, o fetichismo era um dos comportamentos de época. Também tinha um outro ramo de pessoas dentro desse politeísmo que abraçavam o sabeísmo. O sabeísmo é o culto aos astros e ao fogo, porque o homem também não entendia os astros do céu e nem o fogo quando ele surge. Portanto, para isso, ele também entende ser um Deus, se torna um adorador dos astros ou do fogo. Então, nós já vimos aí 2 ramos dentro do politeísmo, o fetichismo e o sabeísmo. Ainda seguiu-se a idolatria, que eram deuses personificados por ídolos grosseiros. Ele foi construindo deuses para representar aquilo que ele entendia como um poder maior que excedia a sua condição. Então, nós vimos aí o fetichismo, o sabeísmo e a idolatria. Era a ideia de algo que ele dava todo o poder a esse algo que somente criava, ou adoração aos astros e ao fogo, ou então a criação de deuses, totens, enfim, aquilo que o homem quisesse retratar, né, como sendo Deus. Juntaram aos objetos de adoração, na ocasião, seres humanos. Então, dos objetos, eles passaram a pessoas. Essas pessoas eram reis e rainhas e imperadores. Então, nós vemos César na Roma Antiga como um verdadeiro deus. Nós vamos ver Luís XV na França considerada como o Rei Sol. Era uma representação de Deus. Então, nós vamos ver sempre, ou no Egito, os antigos faraós como uma representação divina. Era Deus. Então, transferiram para pessoas essa ideia de Deus, dando a essas pessoas qualidades que eles não possuíam. Então, não era todo mundo que era nobre, não era todo mundo que podia ser faraó, não era. E por conta disso, davam a ele um poder maior. Um imperador era alguma coisa muito além do que as pessoas pensavam que poderiam ser. E isso transformaram, então, deram a ele a imagem de um Deus todo-poderoso. A sua palavra era cumprida, era tido como um Deus. Vamos lá, os amigos Cláudia, Mara, Lourdes, que estão conosco nesse instante também participando aqui, a gente agradece. O pessoal dizendo que está travando. Para mim, não travou nada até agora. Mas às vezes, né, a gente sabe como é que anda a internet. Boa noite, Cazuco, Marcelo, que estão chegando, Dilza, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos, dentro desse painel que nós estamos construindo, para compreender mesmo, né, essa andança do homem pelo território do sagrado, para chegar mais à nossa atualidade. Então, surgem com essas qualidades que estão dando a seres, a ídolos, a pessoas, a fenômenos, formam-se religiões. A religião, do latim religare, que significa amarrar, né? Prender, atar. Então vamos ver, a religião ela amarra este mundo visível e perecível ao outro mundo invisível, imperecível e eterno. Ela é a ponte, ela liga, ela une. Então ela amarra uma coisa à outra. A religião também amarra os seres humanos entre si. Por isso que dentro das religiões, e em algumas especialmente, as pessoas se tratam como irmão tal, mostrando essa união, estão amarrados entre si como uma grande família
por conta de um contexto religioso. Então ela une pessoas dentro daquela sociedade que ela forma, considerando aqueles seres humanos unidos entre si como verdadeiros irmãos, como uma verdadeira família. E a religião também amarra o presente ao passado. Porque, queira ou não, nós estamos sempre nos reportando a coisas do passado, sejam filosóficas, sejam simbólicas, sejam comportamentais, sejam estruturais. É o passado que se une a este presente que nós estamos vivendo. Então, nós vemos que nada mais justo a aplicação do nome religião, que significa se amarrar. Amarrando dois mundos, visível, perecível, ao invisível, imperecível e eterno, porque as religiões falam sempre de um outro local, de uma outra vida, de uma outra experiência. Amarra os seres humanos entre si, aqueles irmãos de fé, e amarra ainda o passado ao presente. Bem, quais seriam as finalidades da religião, ou das religiões em si? Modificar moralmente o homem, melhorando a sua qualidade de vida espiritual. Sempre foi o meio do homem chegar à espiritualização ou pensar na espiritualidade, pensar na transcendência do ser, foi através das religiões. Então elas vêm com essa finalidade de fazer com que o homem melhore a sua qualidade de vida espiritual, modificando moralmente aquele homem. O que é modificando moralmente o homem, que as religiões têm tanta força? Ela muda os costumes. Moral é costume. Ela muda o costume daqueles homens. Aqueles homens que pertencem a esta religião ou àquela religião adquirem costumes que talvez antes ele não tivesse. Ele modifica os costumes anteriores que ele trazia, agora com costumes de acordo com a moral daquela religião que ele está abraçando. Daí nós vemos a importância das religiões no mundo. Sejam elas quais forem, as religiões são importantes para promover isso. A mudança da conduta moral. Nós vemos que o homem que se vincula verdadeiramente, não é só aquele da boca para fora, mas é o praticante religioso dentro da sua religião, ele não vai para os vícios, ele não vai para atitudes menos dignas, ele tem um comportamento mais disciplinado na vida. E ele modifica a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, é normal que ele assim proceda. Então ela vem também para orientar na busca do equilíbrio e da paz social. Vejam, da paz pessoal e da paz social, que deveria ser. As religiões deveriam promover a paz social, embora a gente veja tantas guerras por conta das religiões. Mas ela tem que, no final, ela tem que produzir a harmonia, o respeito. Quando nós vemos todos esses desentendimentos no campo das religiões, é por conta do desconhecimento. Nós não nos aplicamos em conhecer a religião do outro, em saber dos seus fundamentos, em saber da sua maneira de entender a vida, e por não ser exatamente igual à nossa, nós acabamos por condenar, por excluir, por separar e, consequentemente, por guerrear por pontos de vista. Se nós tivéssemos o cuidado de entender os outros no seu panteão de deuses, no seu território do sagrado, isso seria tudo evitado e a paz seria vigente no mundo. Mas por ora é orientar na busca do equilíbrio e da paz pessoal, descortinando o destino do homem como ser imortal. Porque as religiões, elas sempre falam de algo além da morte. Se existe um paraíso, se existe um mundo espiritual, se existe céu e inferno, se existe qualquer coisa além da morte, ela está falando da imortalidade do homem.
Morre o corpo, mas este homem, este ser, esta criatura estará em algum lugar possível de reencontrar seus entes queridos futuramente, de nos revermos, de estarmos juntos outra vez. Então, elas vêm trazendo esse conforto para a humanidade. Vamos ainda refletindo sobre a religião, porque todas as religiões, ou toda religião, ela é constituída por um conjunto de elementos. Ela tem bases, que são os seus dogmas, são os seus pilares. E este conjunto de elementos é formado por mitos, por ritos, por festas, por símbolos, cada uma dentro da sua forma de entender Deus, de entender a vida. Ela vai estabelecendo este código de vivência dentro daquele território sagrado. E a função desses ritos, mitos, símbolos e festas, que são, ou dogmas, a função disso é amarrar o que realmente é importante na vida humana. Então ela vai fazendo, vai mostrando esses caminhos e pontuando e dando importância a determinados comportamentos. Então as religiões, elas vão funcionando assim para ajudar a humanidade. Vamos lá, Cida, Yara, João, Renó, Gil, Silvio, todos sejam muito bem-vindos. É uma alegria nós podemos estar juntos aqui, refletindo um pouco sobre as religiões, para que a gente não olhe com estranheza para o outro. Entenda o modo de reverenciar a Deus que os outros têm. Então, existe uma diversidade de religiões na face da Terra. Surgiu uma diversidade de religiões. Porque já que era a forma de entender Deus, de cultuar a Deus, de perceber Deus, de unir criaturas, claro que houve uma diversidade. E é um fenômeno social. E acontece por duas razões muito distintas, essa diversidade de religiões. Primeiro, a cultura e o costume dos povos. Então isso influencia no tipo de religião que ganha força naquele habitat. Os costumes e a cultura daquele povo. Ela se amarra nisso. O segundo é a idade espiritual heterogênea da humanidade. O que isso está querendo dizer? A nossa humanidade não é composta de elementos todos exatamente iguais no nível de maturidade. Espiritualmente falando, nós temos na face da Terra, compondo a humanidade terrena, espíritos quase que recém-criados, de tão primitivos e bárbaros que são, animalizados ainda. E outros quase na angelitude, de tão tranquilos, calmos, bondosos, generosos, transcendentais que são. Então vejo que deste mais animalizado à angelitude, nós temos de um tudo compondo esta humanidade. E é essa heterogeneidade da humanidade espiritual, porque alguns ainda estão vendo Deus nos fenômenos da natureza com muita intensidade, respeitando tudo isso, outros estão vendo Deus numa transcendência total. E nós temos que respeitar tudo isso. E a isso se deve, então, cada um procurar uma religião, um ambiente, essa filosofia religiosa, essa base religiosa que atenda à necessidade particular que ele tem. Então, é por isso que muitas religiões foram surgindo, essa diversidade tão grande. Cada um vê Deus a seu modo e interpreta a sua palavra, quer dizer, a lei divina, segundo o próprio entendimento. Cada um. Por isso que queremos uniformizar a linha de raciocínio, é muito difícil. Querer que todos tenham o mesmo ângulo de visão, não é possível. Não é possível, porque cada um está vendo de um determinado ponto.
Ariane, boa noite. Márcia, Sandra, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando nosso estudo agora falando das religiões do mundo, as grandes religiões do mundo, e futuramente entraremos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos perceber, voltando à nossa temática, que nós temos dois grupos que se formaram no quesito religião. A religião de tradição oral e a religião de tradição escrita. A religião de tradição oral é aquela que não tem um livro sagrado. Ela foi passada de um para outro e o culto foi sendo apresentado, as pessoas foram seguindo aquele ritmo, mas não há um livro sagrado que traga, vamos dizer, o conteúdo daquela religião para os seus seguidores. E vamos ver que tem um grupo de religiões que são religiões de tradição escrita. Todas elas têm um livro sagrado que regem os seus passos. Então são dois grandes grupos de religião. Nessa religião de tradição oral, que não há este livro contendo os seus fundamentos, as suas reflexões, seus livros de oração, não há, é tudo oralizado, nós vamos ter os indígenas da América, que têm a sua religião, mas é tradição oral, as religiões de origem africana, que também estão trazendo a sua tradição oral, a Oceania e os povos árticos. Todos estes povos trabalharam com religiões de tradição oral. Da América, os índios da América têm traços comuns no universo espiritual. A natureza, a variedade de mitos, o grande respeito à terra. Isso são traços comuns dentro dos indígenas da América, com as suas variedades, etc., mas vendo a natureza como um grande templo, os mitos que são pertinentes às cerimônias de caráter religioso e o grande respeito à terra como fonte de vida, os animais, a floresta, os rios, tudo isso fazendo parte da religião e tradição oral dos indígenas da América. Também eles têm o Ser Supremo, que é misterioso e inacessível, e tem orações, oferendas, sacrifícios, canções, danças que compõem o ritual ou a liturgia daquela religião. Então esta é um painel dessa religião dos índios da América. Seja lá América do Norte, América Central, América do Sul, eles têm mais ou menos a mesma linha, a mesma forma de pensar Deus, de agir com relação a Deus, e são essas religiões de tradição oral. Ainda dentro da tradição oral, nós vamos ver as religiões de origem africanas. Então, na África, como na América também, essas religiões possuem traços comuns. Todas, é um bloco, né? Com variantes entre elas, mas elas têm uma estrutura matriz. A natureza é o santuário de Deus. Nas origens africanas, a natureza é o santuário divino. Os mortos têm um lugar central no dia a dia das pessoas, elas respeitam esses seus mortos, aqueles que se foram. E os espíritos agem no céu, na natureza, debaixo da terra, em todo lugar. São forças invisíveis que estão conosco todo o tempo. Esse é o modo de pensar num painel. Como dissemos, nós estamos pintando um quadro, um painel, para que tenhamos uma ideia a respeito das tradições religiosas. As divindades têm um lugar próprio, todas elas, e os ritos são numerosos dentro dessas religiões. Nós temos as religiões de tradição africana no Brasil. A influência que foi trazida na época da escravatura, então elas chegaram até nós. Então nós já tínhamos a religião de tradição indígena, né? Religião oral, tradição oral, e aí chegaram então as de tradição africanas no Brasil.
e são organizadas em locais próprios no Brasil, como os terreiros, os pais de santo, as mães de santo, fazem parte, os orixás e santos no Brasil. Então ela ganhou mais aquela tradição africana que chegou, ela sofreu mais essa mudança, essa mutação ou adequação à sistemática de vida no Brasil. E ganhou um espaço, existem muitos seguidores, então existe um espaço grande para elas. Assim nós vamos ter no Brasil, e essa é a única religião verdadeiramente brasileira, porque ela surgiu no Brasil, é a Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira. Algumas coisas são de origem africana, mas ela se desenvolveu no Brasil, ela surgiu inteiramente no Brasil, dentro dessa tradição oral. Então, no século XIX, no Brasil, entidades espirituais passaram a se manifestar em rituais e cultos praticados por africanos e indígenas, miscigenados com os elementos do catolicismo introduzidos pela raça branca na ocasião. Então, essa amálgama, essa mistura em 1908, Zélio Fernandino de Moraes, ele cria um vocábulo sagrado para aquilo que estava acontecendo, aquele movimento religioso que estava acontecendo, que é a Alabanda ou Umbanda, a Umbandão. São nós pudéssemos dizer, 3 sílabas, que a significa divindade suprema, o ban significa um conjunto ou um sistema, e o dan, regra ou lei. Vejam que a Umbanda, ela está trazendo regra, lei, sistema e a divindade suprema. Então ela está formando um corpo de conhecimentos, de regras para o seu surgimento no Brasil. Também no Brasil nós temos o candomblé, que veio dos Yorubás e surgiu no Brasil o candomblé ou o culto dos orixás, né? A palavra candomblé em si significa dança, e os orixás são forças cósmicas e vivas da natureza, divinizadas pelos homens primitivos que o invocavam à época. O Criador não tem representação nem fetiches, é muito maior que tudo isso. Então, quando a gente vê os orixás como forças cósmicas, difere um tanto da ideia de espíritos, de seres humanos, encarnados. Não, os orixás são forças da natureza. E é isso que o candomblé, então, traz como culto, como trabalho. Nossa, deixa eu ver aqui os amigos que eu não cumprimentei, Helena, Regiane, Sônia Maria. Então, Afonso, nosso amigo, nós agradecemos a companhia, Afonso. E vemos ali, então, as religiões da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, e as religiões dos povos árticos, todas essas tradição oral. São religiões com grande riqueza e variedade de mitos. Quer dizer, o homem sempre, o que a gente observa é que o homem sempre precisou de algo que transcendesse, que fosse maior que ele e que explicasse o inexplicável para ele. Ele tinha que buscar um caminho. Então, nas religiões dos povos árticos, da Oceania, eles veem um Deus criador, né, e outros deuses inferiores que controlam as principais atividades humanas. Uma proteção das dificuldades e defesa diante das forças brutas da natureza. Se nós pensarmos a vida no Ártico, a vida na Oceania, essas regiões mais inóspitas no mundo, é bem confortável para esse povo pensar, sim, num Deus criador e outros deuses que possam protegê-los daquelas agruras do local em que verdadeiramente estavam vivendo. O ser humano, dentro desse contexto, é elemento e não dono da criação.
Olha como eles se sentem pequenos diante da grandeza, daquela dificuldade, daquele local onde eles vivem. Eles se sentem pequenos, então eles não se sentem donos. Eles, talvez mais do que nunca, eles sintam a presença de um ser maior que zela por eles. E ele deve, através de ritos, manter equilíbrio e harmonia com todas as criaturas que partilham com eles da mesma dificuldade do habitat. Então, existe um ser supremo para essas religiões da Oceania. E aí nós fizemos esse painel de religiões de tradição oral, onde os ensinos são passados de um para os outros, através de cânticos, orações, rituais, costumes, mas não há um livro com uma filosofia daquela religião. Aí nós vamos para as religiões de tradição escrita. Veja bem, uma não é melhor do que a outra. São formas diferentes de apresentar Deus e se conectar com Deus e reconhecer a grandeza de Deus. Apenas isso. Nessas religiões de tradição escrita, elas se apoiam em livros que são considerados sagrados. Esses livros, para cada uma delas, é o livro sagrado, que ele contém ensinamentos do fundador daquela religião, algum tipo de revelação sobrenatural, algo maravilhoso, algo de milagre ou algo fantástico que o homem não saiba explicar, ou tradições e preceitos que devem ser seguidos pela comunidade. Então tudo isso está nos livros. Ensinamentos daquele fundador, daquele que deu origem àquele modo de pensar. Alguma revelação que ele recebeu, que o outro recebeu, que é algo sobrenatural que é registrado ali. Fatos que são registrados. Tradições daquele povo e preceitos que devem ser seguidos por aquela comunidade. Então é uma regra escrita para ser cumprida. Esse é o sentido da religião, então, de tradição escrita. Aí nós vamos ver o hinduísmo, porque nós estamos vendo assim, dos mais antigos, perceba que nós começamos lá antes da pré-história e estamos vindo. As religiões vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Então nós começamos com o hinduísmo, que ela, vamos dizer, a essência dela é de que o hinduísmo é considerado uma religião sem começo e sem idade. É de todo sempre e sempre. Para todo sempre. Não tem começo e não tem idade. E em 2011, ela tinha 950 milhões de adeptos no mundo. São diferentes correntes dentro do hinduísmo. Aí começam as partilhas, começam as separações, por pequenos ajustes, ou como vimos, de acordo com a moral, com os costumes do local, elas sofrem algumas adaptações, algumas alterações, um ponto de vista um pouquinho diferente, e aquilo vai mudando. Então essas diferentes correntes dentro do hinduísmo, que não se opõem entre si, elas não se chocam, mas coexistem por afinidade de princípio, porque existem princípios que são mantidos em todas elas. Então existe uma afinidade de princípio, embora algumas diferenças entre elas. E aí nós vamos ver livros que dirigem os Vedas, o Bhagavad Gita, deixe-me pensar, mas o Upanishad, que são livros que estão dirigindo aquelas pessoas que abraçam aqueles comportamentos, aquela proposta de transcendência. E o que mantém entre elas um ponto de união entre todas elas é a questão do sistema de castas na Índia. E é uma divisão da sociedade da época védica. Primeiros que se manifestaram, dividiram a sociedade. Então é o primeiro grande movimento religioso na Índia. As pessoas, sim,
são separadas por castas. E é interessante porque a Índia é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista, mas mesmo nas reencarnações, as pessoas não mudam de castas. Ela nasceu dentro daquela classe social e ela virá inúmeras vidas na mesma classe social. Então, essa é uma forma de pensar. Então, nós temos na Índia como uma pirâmide de castas sociais, mas por questão religiosa, uma separação social por questão religiosa. Então, existe a grande maioria, uma base dessa pirâmide são os párias, que são os intocáveis, os harijan, que são aquelas pessoas que ninguém se aproxima deles. Há uma questão até que até a sombra deles as pessoas desviam. São o expurgo da sociedade. São os párias. E todo mundo que nascer ali será considerado assim. Um intocável, não pode se aproximar. Um pouco menos de pessoas dentro dessa base, um pouco menos, subindo a pirâmide, nós vamos ter os sudras, que são os operários, aqueles que trabalham, que sustentam, que produzem. Acima deles, um pouco menos ainda de pessoas, teremos os vaikayas, que são os comerciantes. Os comerciantes, aqueles que têm suas lojas, suas indústrias. Acima e menos ainda, os kshatriyas, que são os guerreiros. E apenas uma parcela muito pequena que faz o cume dessa pirâmide são os brahmanes, que são os sacerdotes e os nobres da Índia. Então veja que a religião foi colocando cada um num patamar. Isso dentro do hinduísmo procede dessa forma. E os deuses dentro desta visão hinduísta são seres sobrenaturais, dotados então de poderes sobre a cultura humana e a natureza. Toda a força são responsáveis pela ordem e desordem no mundo, são os deuses. Interessante a gente ver esse posicionamento, que são os deuses que estão comandando a ordem e a desordem no mundo, são eles que comandam todas as forças. Então, temos 3 principais elementos nesse panteão de deuses, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Brahma é o Criador, é pura existência, inteligência e beatitude, é o Criador. Vishnu é a força que conserva as coisas existentes, e Shiva, o Criador e ao mesmo tempo destruidor. Então a lei de destruição que o Livro dos Espíritos trata, também aqui na Índia nós vamos ver que eles têm essa mesma ideia. Depois surge então também no século VI a.C., né, Siddhartha Gautama, que funda o budismo, a luz que revela a sabedoria. Então o budismo traz como a fala, são frases que identificam, né? Então a luz que revela a sabedoria pertence ao budismo, e que tinha em 2011 468 milhões de adeptos no mundo. Nós sabemos que essas mudanças são 10 anos atrás, as mudanças já precisam ser atualizadas por nós para sabermos a quanto anda, mas apenas que a gente tenha uma ideia da população. E a vida humana dentro do budismo, ela apresenta problemas profundos e angustiantes que não encontravam respostas satisfatórias numa religião que prevaleciam ritos e sacrifício de animais. Surgiam agora questionamentos, surgiam agora situações que exigiam uma nova visão. Então ele tem tem livros sagrados, porque é uma religião de tradição escrita, que são 3 coleções de livros que são lidos, estudados, para então nortear a vida das pessoas que abraçam o budismo. O Tipitaka, que é o conjunto que traz as regras monásticas, os sermões de Buda e os comentários filosóficos. Depois, veja que nós estamos passando bem rapidinho sobre as religiões, sem nos aprofundarmos nelas,
mas apenas para que a gente observe a evolução e a necessidade que o homem teve, tem e terá de reconhecer Deus e de transcender a materialidade terrena. No momento que estamos vivendo, muitas pessoas aí sem um vínculo religioso, e é aquilo que nós estamos vendo acontecer, vidas vazias. A religião, ela nutre, o homem precisa disso. Nós sabemos que os cientistas da área neuro já afirmaram que no cérebro humano existe aquilo que eles denominaram ponto Deus. Porque cada vez que o homem mergulha na sua expressão de religiosidade através de uma religião, que ele se vincula à oração, à meditação, ao pensamento positivo, enfim, de alguma forma ele exercita a sua religião, esse ponto no cérebro do homem como que se ilumina. Por isso que ele é chamado ponto Deus, e ele irradia para todo o corpo. Então é saudável para nós termos uma religião. A minha mãe, e eu gosto sempre de lembrar a minha mãe, os seus ditados, ela diz assim: não importa a religião que você tenha, mas tenha uma religião. Ela respeitava a religião de todo mundo. E ela dizia: tenha uma religião, porque é importante para nós, nos fortalece, nos socorre nos momentos mais difíceis, também nos momentos de alegria. Então é um extravasamento espiritual que nós fazemos dentro dos nossos territórios do sagrado religioso que abraçamos. Vamos lá então, que depois do budismo nós vamos ver o confucionismo, fundado então por Confúcio, que tem como lema a arte de bem governar, que também era forte. Na época em que fizemos o levantamento, tinha 6,5 milhões de adeptos no mundo. Então o confucionismo, me parece que ele ganhou muito mais adeptos nos últimos tempos. A arte de bem governar, vocês imaginem que o homem mais materialista vai buscar esse caminho. É mais uma filosofia ou sistema ético do que uma religião. E influenciou as formas de pensamento, de educação do governo chinês ou dos governos chineses durante 2.000 anos. A China abraçou o confucionismo, aquilo ali satisfazia aos anseios daquele povo. O único sacrilégio dentro do confucionismo é desobedecer à regra da piedade. Então tem 9 livros sagrados, chamados Analectos de Confúcio, que pregam serenidade, paz e plenitude. Então essa era a ideia do confucionismo. Vemos também o taoísmo, que é do século 6 a.C. Percebam que budismo, confucionismo, taoísmo, hinduísmo, eles surgiram antes de Cristo. São religiões, são tradições seculares, milenares para nós, na face da Terra. Surgiram e ainda são vigentes na face da Terra. Então, o taoísmo, ele prega, né, o yin e o yang, que é o contraste sempre, terra e ar, e aquilo que é o positivo e o negativo, mas ele tem como essência a arte de bem viver. 13 milhões de adeptos no mundo à época. Então ele trabalha em cima da arte de bem viver, e seu fundador é Lao Tse, no século 6 a.C. É também considerado como mais uma filosofia ou um sistema ético do que uma religião em si. O Tao significa que não tem começo nem fim, aquilo que não tem começo nem fim. A alma de cada coisa, eles entendem que existe a alma no mineral, no vegetal e no animal. E a alma de cada coisa participa desse princípio do não ter começo e não ter fim. E o livro sagrado se chama Tao Te Ching. Esse é o livro sagrado do taoísmo. Vimos em seguida o shintoísmo. O shintoísmo tem como lema deuses da natureza. Então é um culto grande à natureza, aquilo que o equilíbrio, a harmonia, a proteção, a força.
Esse shintoísmo é uma religião racial, no sentido que se identifica com um determinado povo japonês. Não é todo o povo japonês que é shintoísta, mas existe uma região onde o shintoísmo impera e os livros sagrados são o Kojiki e o Nihon Shoki. Então, esses são livros sagrados do shintoísmo. Depois temos também o zoroastrismo. Veja que nós estamos com uma lista enorme de religiões na face da Terra. E ele prega a luta entre o bem e o mal. Esse é o lema. Poucos adeptos no mundo, era um negócio de 150 mil adeptos, então não era uma coisa tão grande assim no mundo. E surgiu no século 7 a.C., por Zoroastro ou Zaratustra, como queiram chamar. A Avesta é o livro sagrado do zoroastrismo. Então, até aí, dentro das religiões do sagrado, vimos muitos cultos, muitos deuses, e chegamos ao monoteísmo, um único Deus. Surgem aqueles povos que abraçam a ideia de adoração a um único Deus. Dentro desse monoteísmo, nós vamos ver o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as três são três que ganharam um grande espaço na humanidade da Terra, né? A religião, são tantas religiões, como não ter uma? Claro, cada um vai se adequar àquela que toca seu coração, à sua forma de pensar e que possa proceder de acordo com a sua escolha. Nós vamos ter no judaísmo, como livro sagrado no judaísmo, a Torá. Dentro do cristianismo, a Bíblia. A Bíblia vem no cristianismo. Porque a Bíblia, o Antigo Testamento, é essa parte do judaísmo. Mas como acrescentou-se o Novo Testamento, e ali vem até as cartas e o Apocalipse, tudo isso compondo o Novo Testamento, esse conjunto deu origem, então, ao cristianismo, a tradição escrita do cristianismo. E o islamismo segue, então, o Alcorão, é a sua obra básica. E elas podem ser distinguidas das demais pelo claro e absoluto monoteísmo. As três seguem o monoteísmo, que professam a fé num Deus único e pessoal. Então há um Deus único e cada criatura cultua esse Deus único. O Deus Todo-Poderoso, o Pai, como Jesus chamava, não importa o nome que se coloque, mas é um Deus único. Elas têm esse ponto em comum. E os livros sagrados, das três, têm, assim, origem direta na revelação por parte do próprio Deus. É algo que veio de Deus, por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, gente. Mas vamos ler a palavra de Deus, e muitas vezes as pessoas não entendem o que é essa expressão, a palavra de Deus. São essas revelações que vieram por parte de um Deus. Revelações através de profetas, através de sonhos, através de materializações de espírito, não importa. São revelações que chegaram com a lei divina. E é isso que compõe, então, os livros sagrados dessas religiões. Então, a primeira, para nós, o judaísmo ou hebraísmo, muitas pessoas falam. E qual é a sua frase de efeito, aquilo que a representa? Deus na história de um povo. O judaísmo narra a presença de Deus na história da formação de um povo. E tem de 14 a 18 milhões de adeptos no mundo. Então, o judaísmo é Deus na história de um povo. Toda a narrativa da religião é feita sobre esse foco. E surge então lá
Mesopotâmia, no que hoje Iraque, há 4.000 anos, que surgiu com quem? Com a família de Abraão e Sara, que foi conduzida pela revelação divina para uma região fértil que se chamava, que hoje nós chamamos Palestina, onde se instalou e começou a prosperar. Então, uma família, a família de Abraão, desloca-se lá da região que hoje nós chamamos então Iraque, que é a região da Mesopotâmia, e vai em direção à região que hoje nós chamamos Palestina, junto de Israel, porque era uma região fértil, uma região de paz. Então eles vão até lá, fazem essa peregrinação para viver lá a prosperidade. Mas houve uma grande seca, e eles fugiram para o Egito. Era o mais próximo, era o Egito. Só que nessa fuga e ao chegar no Egito, não foram tratados como irmãos, como pessoas acolhidas, simplesmente viraram escravos. Por 4 séculos foram escravos dos egípcios. E aí vem a tradição que conta que por ação milagrosa eles conseguiram voltar à terra de Canaã, que é a Palestina, e organizar uma nova sociedade alicerçada então em princípios agora de justiça e solidariedade. Amadureceram naqueles 4 séculos e voltaram agora dirigidos por Moisés na peregrinação pelo Egito. E os textos que norteiam esse que é a questão de Deus na formação desse povo são textos feitos em várias línguas, prevalecendo o hebraico e o aramaico. Então existem muitas línguas que eram regionais, mas prevalece a maioria deles em hebraico ou aramaico. E o livro principal é a Bíblia na parte do Antigo Testamento, né, organizada na sua forma atual, é a Bíblia que nós conhecemos, mas aquela parte do Antigo Testamento é que dirigia então a vida no judaísmo. E tinham 3 partes distintas naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. A Torá, que é a lei de Moisés, então nós chamamos Pentateuco, Mosaico, que são os 5 livros atribuídos a Moisés, ao Antigo Testamento. Quando começamos a Bíblia, abrimos a Bíblia, o primeiro livro é Gênesis. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esses 5 livros que compõem o Antigo Testamento, é que compõem a Torá, é que é chamado a Torá. São os livros da lei mosaica. Tem em seguida, se nós formos pegar a Bíblia e ir seguindo sequencialmente, nós vamos ver os profetas. Então, vários livros da Bíblia, então nós podemos ler vários profetas ali, escritos, nomes, cada livro fosse um profeta, Ismael, um livro, são os profetas se revelando ali, né? Elias, são profetas que vão se revelando na Bíblia. E os agiógrafos, que são então os salmos, os cânticos, os provérbios, as crônicas. Então existem, compondo esse Antigo Testamento, nós temos a parte da lei mosaica, que é a Torá, nós temos a parte dos profetas, que são as visões, as premonições que a gente vai ler de cada um deles. E depois os livros chamados agiógrafos, que são salmos, crônicas, provérbios, porque os salmos são cânticos. E tanto que eles são lidos cantando, são cânticos, são orações. E também, junto da Torá, que é a parte escrita, nós temos o Talmud, que é a lei oral. E essa lei oral, ela completa e interpreta a lei escrita, e é passada assim, no seio familiar. Ela completa aquele raciocínio, explica a lei escrita. Então, a obra reúne 73 livros legais, éticos e históricos. Toda essa obra que compõe o sagrado para o judaísmo.
E nós vamos ter, então, chegando aí, o cristianismo. Dentro do judaísmo é que veja que sempre dentro de uma surge a outra, dentro de uma surge a outra. Então, dentro do judaísmo surgiu o cristianismo. Qual é a frase que identifica o cristianismo, que é o forte do cristianismo? Jesus Cristo, o Salvador. Essa é a frase que atende o cristianismo e que à época tinha 2 bilhões e 200 milhões de adeptos no mundo. Então, surgiu dentro do judaísmo. Representado por Jesus Cristo, né? O cristianismo, sua pessoa, sua vida, sua obra. Então, o cristianismo traz tudo isso referente a Jesus. E ele é o Messias, o enviado de Deus que o próprio povo hebreu esperava. Ele é Deus feito homem para salvar toda a humanidade. E essa questão de ser Deus feito homem, quer dizer, ele traz todo o divino dentro dele, e é assim que o cristianismo entende que Jesus é Deus. O cristianismo entende assim, que é Deus feito homem, é a representação do divino, para salvar toda a humanidade. Mas Jesus não deixou nada escrito. Ele simplesmente fez o tempo inteiro uma pregação oral. Ele não deixou nada escrito. E o cristianismo, ele surgiu usando os textos sagrados do Antigo Testamento. Porque aí pega-se o Antigo Testamento, reflete sobre aquilo com a visão que Jesus então estava trazendo. Tudo o que ele fez e falou ficou registrado pelos seus e deu origem ao Novo Testamento, que é a parte da sua vida e sua missão. Então, para o cristianismo, a Bíblia tem todo o conteúdo do Antigo Testamento, todo o conteúdo das obras mosaicas, dos salmos, das crônicas, mais toda a vivência de Jesus, que é o Novo Testamento, que são os evangelhos. Por isso que eu disse que nós precisaríamos fazer esse painel todo para chegarmos onde queremos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os evangelhos orientavam a vida das primeiras comunidades cristãs. Eram os ensinos de Jesus, registrados, escritos pelos seus apóstolos, seguidores, que levavam para as primeiras igrejas primitivas, a mensagem do Cristo. Então, o Novo Testamento contém os evangelhos. Na verdade, são 4 evangelistas que foram selecionados como que tinham pontos em comum. Esses evangelistas, em seguida dos 4 evangelhos, nós vamos ter o Atos dos Apóstolos, que são as vivências deles logo após a crucificação de Jesus, a morte na cruz, que foi a organização e a vida da igreja primitiva. O Atos dos Apóstolos registra isso. Depois temos as cartas dos apóstolos, de vários deles, mandando para as igrejas, ou de um para outro, como nós vimos, de Paulo para Timóteo, ou para a igreja de Éfeso. Enfim, estão ali as cartas, que são o quê? Orientações práticas às primeiras comunidades. E por último, o livro do Apocalipse, fazendo parte desse Novo Testamento, fechando o contexto bíblico. E o Apocalipse representa então a luta da igreja, a igreja que se forma, o núcleo cristão que se forma, contra as forças perversas que dominam o mundo. Na verdade, a palavra Apocalipse significa revelação. Ela revela essa luta do bem e do mal, a luta das forças que dominam o mundo materialista contra aquilo que Jesus trouxe como mensagem de vida e que é a razão das igrejas cristãs. Então, nós vemos a importância aí do Apocalipse. Minha gente, nós vamos ter que parar por aqui. Claro que não fechamos, porque chegamos agora no cristianismo. Se Deus quiser, a semana que vem,
nós ainda vamos continuar refletindo dentro do cristianismo as outras tradições religiosas que surgiram. Espero que vocês tenham gostado. Pelo menos nós tentamos fazer um apanhado para termos a ideia dessa caminhada humana em busca do sagrado, em busca de Deus e de como as criaturas entendem o Criador ou dão crédito a esse Criador. E por isso que nós dissemos, temos que respeitar a tudo e todos, porque cada um está no seu grau de maturidade, de costumes, de regras sociais, de raça, de posição para entender Deus. Agradecemos muito a companhia de vocês. Amanhã, quarta-feira, é nossa noite de evangelho, como costumamos dizer, onde estamos estudando as páginas da obra Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico. Aqui nas terças, vamos continuar ainda neste painel sobre as religiões no mundo, agora mais especificamente dentro do cristianismo, porque viemos desde o primitivismo humano até chegarmos então à visão do Espiritismo sobre a mensagem do Cristo, sobre esses ensinamentos de Jesus que são contidos nos evangelhos, daí a expressão evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecendo muito a companhia de todos e deixamos aqui uma reflexão de Emmanuel com o título Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar nos resultados e a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós mesmos. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e a toda essa humanidade terrena na sua forma de ver e honrar ao Pai Celestial. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser.